já viajei muito nessa. Antes de ser consultor financeiro, até eu já gostava muito de viajar. E quando eu percebi que eu poderia viajar tendo um custo muitas vezes nulo ou muitas vezes muito baixo, cada vez mais eu viajo mais, eu viajo mais, eu viajo mais, eu viajo mais, e assim vai. Bom demais, bom demais. Aí, Matheusão, fala um pouquinho, assim, né, dessa questão de cartão de crédito, de milhas, de viagem. Da onde veio essa paixão por viajar? Falando de você mesmo, assim, contando um pouquinho de você, assim. Cara, então, eu e minha esposa moramos 3 anos fora, né? Eu morava na Austrália. E aí eu nunca tinha morado fora do país, era um sonho antigo já, morar fora fazer um intercâmbio, na verdade. E aí lá eu percebi que, sabe quando tu quebra a bolha? Então, muitas Sim. vezes tu precisa quebrar a bolha. Depois que eu quebrei a bolha e morei fora do país, eu pensei, cara, não pode ser, meu. Eu tive uma experiência tão legal, eu tenho que viajar mais, até porque toda vez que tu viaja, tu aprende algo novo, tu aprende uma nova cultura, muitas vezes uma nova língua, tu volta com outros hábitos alimentares. Uhum. Então, ontem mesmo fiz churrasco com um casal de amigos, vizinhos no condomínio, e aí tá falando de pasta de amendoim e abacate. Pô, são coisas que eu adquiri o hábito de comer, por quê? Porque eu morei fora e Aham. lá era muito comum, e aí acabou entrando na rotina. Então, viajar é vida. Top. Top, top, top demais. E aí veio essa paixão por viagem desde sempre, então. Foi, ficou esse Cara, tempo lá. O que que te fez voltar? então, isso é uma. Particularmente, eu acredito muito em destino, né? O visto da minha esposa foi negado. A gente. Gastei todos os dólares que eu tinha, que nós tínhamos na época para tentar reverter na corte. Foi negado. O meu visto foi negado porque o dela tinha sido negado. E aí, boom da pandemia, a gente se viu, pô, vamos voltar. E assim, eu vou te dizer que, cara, às vezes a gente pensa, né, pô, fechou uma janela, a janela se fechou, o que que eu vou fazer da minha vida? Vou te dizer que era para ser, então, porque quando o visto foi negado, a gente disse, cara, tem um monte de lugar que a gente não conheceu, porque tu fica naquela, junta dinheiro, renova o visto, junta dinheiro, Uhum. renova o visto. Então, a vida de quem mora fora do país, o Instagram sempre vai ser lindo, galera. Não, se vocês verem o meu, não vai ter nenhuma foto porque eu trabalhei 12 horas, 14, 15, 16 horas, trabalhava de segunda a segunda, vai ser a parte bela. Mas quando o visto foi negado, a gente disse, cara, eu preciso viajar, porque provavelmente eu não vai voltar para a Austrália. Até porque, meu, é muito longe. Roseira, Sim. meu, é muito longe, entendeu? Então, aí a gente começou a viajar. São quantas horas de voo? Cara, 35, para 34 horas? voltar, eu demorei 42 horas. A gente demorou 42 Nossa. horas. Um voo de 15 até Doha, mais um, 15, mais um de 15 até São Paulo, e aí tinha conexão de 7 horas em São Paulo, porque na época eu morava em Porto Alegre, para mais 2 horas de voo. Eu lembro que a gente demorou 42 horas para voltar da Austrália. Tá doido. Difícil, difícil. Meu, e cada vez mais, estava falando sobre viajar, né? Cada vez mais eu gosto muito de estudar, mas eu mesmo estudo, gosto de ler sobre essa questão de o que que a viagem te faz. Porque eu até estava lendo um artigo que fala sobre felicidade. Uhum. Nada a ver sobre. Posso falar de cartões, né? Mas por que que eu gosto muito de falar desse tema? Porque quando tu compra um bem, muitas vezes tu fica com aquela, vou trocar o meu celular, minha TV, o meu carro, ou vou viajar. Então, quando tu compra um bem, ele fica ali para te lembrar incessantemente que tu comprou ele. Então, tu comprou. Vou pegar um exemplo contigo, Luan. Qual foi o último bem material que tu comprou? Puta merda. Aí você me pegou, cara. Bem material que eu peguei. Eu Carro, gosto de TV, viajar também. celular, sei lá, Ah, não. notebook. Pode ser, pode ser. Eu comprei umas peças novas pro computador. Tá, certo. Comprou umas peças do computador, o Aham. computador ficou bem melhor, né? Graças a Deus. Tá. Agora, quando ele ficou muito. Tu botou as peças e aí ele começou a rodar melhor. Como é que foi a sensação pra ti? Top. Consegue me descrever a sensação foi boa? Pô, demais, demais. Foi boa demais. Tá, mas Já era uma parada que eu queria. qual foi a tua última viagem? É, putz, foi top. Fui pra. Tirando as que a gente já fez, né, aqui dentro do futuro, minha última viagem, realmente, que eu considero minha última viagem, foi com a Nath. A gente Então tá, pra viajou onde é que tu foi? no passado. A gente foi pra um. Perto de. Como é que fala? Foi pra São Bento de Sapucaí. É perto de Campos do Jordão, aqui em São Paulo.
Certo. Agora me diz, agora pensando em memórias, qual das duas coisas tem mais memórias afetivas? Nossa, com certeza a viagem, mano. Foi muito top. Foi muito top. Tá entendendo o ponto? E aí, cada vez mais existem estudos que falam, poxa, troquei de carro, por exemplo. Troquei de carro. Cara, legal, a sensação, cheiro do carro novo, primeiro mês e tudo mais. Só que daqui a um ano ele vai estar lá para te lembrar. Então, essa tua felicidade, ela é muito rápida, ela acaba. E Uhum. aí o teu cérebro, muitas vezes, acaba te sabotando, dizendo, não, vou trocar de carro de novo para ter aquela pequena sensação. Então, por que que Sim. viajar traz felicidade? Porque acaba. Porque tem um início, um meio e um fim. E tu vai ter as memórias daquele momento. Então, até quando tu tiver a pior viagem, meu, já deve ter acontecido. Fui viajar de carro, furou o pneu no meio do caminho. Meu, não tinha step, acabou a gasolina, bateram no carro. Meu, o Já. rolê choveu, tu foi para uma festa no não sei aonde. Meu, deu tudo errado. Depois de 2 anos, tu vai contar essa história Rindo. lembrando dela muito engraçada. Cara, deu tudo errado, não sei o quê. Sim, Então, exato. então, até o que foi ruim na tua viagem, tu transforma numa memória boa. Sim, Agora, sim. o bem material, meu, não tô dizendo que não é para trocar de carro, gente. A gente é consultor financeiro, adquirir casa, né? Mas o que eu tô te dizendo que quando tu fala de felicidade, viajar te traz muito mais felicidade do que um bem material. Então, o que que cada vez mais eu tento colocar na minha vida e da dos clientes? Cara, viajar duas, três, nem que seja sexta a segunda, meu, vai fazer com que tu volte, tu tenha mais desempenho no teu trabalho, que tu seja uma pessoa mais feliz, e assim as coisas começam a fluir mais fácil. Top.